Olá, cara concurseiro aí do site Silvio Sandi. Vamos aí começar, né? O curso aí de legislação tributária para esse concurso aí que está cada vez mais perto de acontecer, que é o concurso aí para o Fisco Municipal de Niterói, né? O famoso ISS Niterói. Então, é com grande prazer que eu venho ministrar aí a parte do ISS das taxas. Eu vou dividir aí o curso com o grande mestre de Claire Forestieri, ele vai dar a parte do IPTU e do ITBI, contribuições, e eu vou dar a parte do ISS e das taxas. Então, hoje a gente vai começar aí a discutir a parte do imposto sobre serviços, aí é um imposto importantíssimo aí da competência tributária municipal. É um dos mais importantes, se eu não dizer o mais importante imposto aí, um dos que mais arrecadam para o município. Então a gente vai estudar nesse curso de legislação tributária municipal focado específico para o concurso aí do município de Niterói para auditor fiscal. Então, a lógica do nosso curso é seguir exatamente a estrutura do nosso ordenamento jurídico. Então, a gente vai analisar o ISS na Constituição Federal, a gente vai analisar o ISS na Lei de Normas Gerais do ISS, que é a Lei Complementar 116, e depois a gente entra especificamente na legislação do município de Niterói. A gente vai analisar o Código Tributário Municipal de Niterói, que é a Lei 2597 de 2008. Então a gente vai analisar especificamente essa legislação, artigo por artigo, relacionado ao ISS. E a gente também vai ver nessa parte do curso, que eu vou ministrar, a parte de taxas. E você, aluno, que já pegou o Código Tributário Municipal, já deve ter percebido que o município de Niterói tem taxa adoidado. Tem aí 12 taxas. Aí o aluno que vai analisar lá e falou, nossa, professor, 12 taxas? Mas vocês constatam aí no texto do Código Tributário Municipal que não tem tanto artigo para cada taxa. Cada taxa ali tem uma tabelinha que tem os valores. Logicamente, vocês não vão precisar decorar esses valores. E tem pouco artigo relacionado à taxa. Uma taxa ou outra que tem um pouco mais de artigo, mas não se assustem. Apesar de ter várias taxas, não é tão complicado assim o estudo das taxas. Pode ter certeza que o estudo do ISS é muito mais complicado, mas a gente vai transformar num estudo simples aqui no curso aqui do site Silvio Sandi. O ISS ele é um imposto que assusta um pouco as pessoas quando começa a estudar, mas eu garanto para você que depois desse curso, o estudo do ISS vai ficar muito mais facilitado, muito mais amigável, que aqui a minha função como professor é tornar esse estudo muito mais simples, muito mais confortante para você, aluno. Aqui no slide, né? Eu coloquei um e-mail para vocês me enviarem, caso vocês tenham dúvida. Eu acho importantíssimo no processo de aprendizagem a questão das dúvidas. Então podem me mandar que eu respondo eu tento responder o mais rápido possível, que eu acho, né, eu já fui concurseiro aí há um tempo atrás. Falando nisso, eu até me esqueci de me apresentar, né? Quem não me conhece, meu nome é Rafael Vilches, eu sou auditor tributário do município de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo. Já fui analista tributário da Receita Federal. Estava aí na estrada dos concursos de área fiscal já desde o final de 2008. Só que desde 2012 estou lotado na Prefeitura, aí como auditor fiscal. Então, eu, como já fui concurseiro da área fiscal, já sei como que é as ansiedades aí de um concurseiro. Então, enviem as dúvidas, eu tento tirar essas dúvidas o mais rápido possível, que é muito importante no processo de aprendizagem de vocês. Tento responder o mais rápido possível. Ok, pessoal? Então,
Esse é meu e-mail, rafa.vilches. Não reparem, o Vilches aqui é com Z, mas meu nome é com S, ok? Então, o que a gente vai analisar agora? Aquilo que eu falei para vocês. A gente vai estudar o ISS, primeiramente, na Constituição Federal. Porque todos os impostos do nosso ordenamento jurídico tributário, eles têm dispositivos na Constituição. Então, é interessante a gente iniciar o estudo de um imposto estudando os dispositivos constitucionais. E é isso que a gente vai fazer com o ISS. Com certeza o professor de Clare vai fazer com os outros impostos, IPTU e ITBI. Porque tanto o IPTU quanto o ITBI, eles também têm dispositivos constitucionais. E aí, depois de estudar o ISS na Constituição, a gente vai estudar a Lei Complementar 116. Olha aqui. A Lei Complementar 116 é a Lei de Normas Gerais. É aquela lei editada pela União com a função de uniformizar os assuntos atinentes ao ISS de modo nacional. É para que um município, ao editar, ao constituir a lei do ISS no seu âmbito territorial, não invente nada diferente de um outro município. Então eu tenho, de um modo uniforme, questões centrais do ISS. Isso, a uniformização é nacional. E isso é editado pela União. É a União que editou a Lei Complementar 116. Então, quando um município ele for instituir o ISS no seu âmbito territorial, lá no seu município, ele vai ter que respeitar a Constituição Federal e vai ter que respeitar a Lei Complementar 116. Lógico, a gente vai estudar melhor isso, ok? Então, olha aqui, antes de a gente adentrar mesmo no estudo específico do imposto, eu vou querer falar com vocês sobre conceitos básicos do direito tributário. Mas não vai ser muito não, pessoal. Provavelmente, nesse bloco eu já mato isso com vocês. São conceitos extremamente importantes de vocês revisarem, ou quem não estudou ainda muito profundamente o direito tributário, vai aprender aqui comigo no curso de legislação tributária. Esse slide, eu até comentei com vocês já, a questão do nosso ordenamento jurídico. O nosso sistema de normas, o nosso ordenamento jurídico, ele tem uma estrutura piramidal, como está aqui desenhado. Ele tem uma estrutura piramidal. E no topo da nossa pirâmide, pessoal, está a lei maior, a Magna Carta, a Constituição Federal. É a Constituição que constitui o nosso Estado de Direito, que constitui a República Federativa do Brasil, Estado soberano. Então, por isso que é extremamente importante a gente iniciar o estudo do ISS na Constituição Federal, porque ela é fundamento de validade da lei instituidora do ISS em todos os municípios e ela é fundamento de validade, mais importante ainda, ela é fundamento de validade da Lei Complementar 116. Eu coloquei o CTN aqui, mas para o ISS é a Lei Complementar 116. Por que eu coloquei o CTN? Porque o CTN é a Lei de Normas Gerais do Direito Tributário. E ela é a Lei de Normas Gerais também para o IPTU e para o ITBI. É o ISS que tem uma lei de normas gerais específica para ele. Mas, no geral, a Lei de Normas Gerais do Direito Tributário é o Código Tributário Nacional. Mas, para o ISS, essa lei complementar é a Lei Complementar 116 de 2003. Ok? Então, pessoal, a gente tem a Constituição Federal. E qual é a função da Constituição Federal no âmbito tributário? Uma das funções: instituir competência tributária. A Constituição, apesar de muitos que iniciam o estudo no direito tributário, a Constituição Federal não cria nenhum tributo. Você vai analisar lá na Constituição Federal, no artigo 156,
Esse artigo, no estudo de vocês de legislação municipal, é extremamente importante. Por que, professor, ele é tão importante? Porque esse artigo 156, ele lista os impostos de competência municipal. E no artigo 156, inciso 3, está lá que é competência tributária municipal instituir o ISS. Aí muitos que iniciam, que são iniciantes ainda no estudo do direito tributário, acham que com esse dispositivo constitucional o ISS já está criado. Não, a Constituição Federal ela não cria tributo. Ela simplesmente institui competência tributária. O que é competência tributária? É a Constituição Federal conferindo poder para os municípios instituir aquele imposto no seu âmbito territorial, no seu território. Então a Constituição Federal fica com isso, pessoal. Não cria tributos. Não cria. Porque quem vai criar tributo é cada município, quando for instituir sua lei instituidora. E isso funciona para qualquer ente federativo, ente político. Você pega a União, a Constituição Federal não cria o imposto de renda. Ela simplesmente confere competência para a União instituir esse imposto. Então, essa informação nesse slide é a mais importante. A Constituição Federal não cria tributo, ela não cria o ISS. Quem vai criar o ISS é a lei aqui, em regra, uma lei ordinária municipal, que vai criar o ISS num território de um município, que vai ter aplicabilidade, vai ter vigência naquele território. Então essa é a Constituição, ela confere competência tributária. O outro nível aqui, pessoal, é o nível das leis de normas gerais. As leis de normas gerais, no direito tributário, tem que ser uma lei complementar. Uma lei complementar. Por isso que a gente diz que o CTN, apesar de ser formalmente uma lei ordinária, ele tem o status de lei complementar. Por quê? Porque o artigo 146, inciso 3 da Constituição Federal de 88, reserva a lei complementar tratar de normas gerais do direito tributário. E também, nesse mesmo artigo, no inciso 3, a linha A, nesse mesmo artigo fala que base de cálculo, contribuintes e fato gerador dos impostos tem que ser tratado por lei complementar. Então, por isso que a gente fala que o CTN, quando ele foi aprovado lá em 1966, ele foi aprovado com uma forma de lei ordinária. Por quê? Porque naquela época nem existia a lei complementar. Então a gente nem tinha como falar lei complementar, lei ordinária, era simplesmente lei. Porque não existia dois tipos de lei, era lei. Aí, a partir da Constituição de 1967, houve a criação de um tipo de lei que tem uma dificuldade maior de ser aprovada, que é a lei complementar, que precisa de um quórum de maioria absoluta. Aí o legislador constituinte originário, tanto de 1967 quanto de 1988, escolheram que esse tema de normas gerais do direito tributário tem que ser tratado por lei complementar. Então, por isso que o CTN ele foi recepcionado por essas duas constituições com status de lei complementar. E por que a Lei Complementar 116 deve ser uma lei complementar? Porque ela trata de normas gerais do direito tributário relacionado ao ISS. E esse tema é reservado à lei complementar pela Constituição Federal de 88. Ok, pessoal? Então, a gente tem a Constituição Federal e as leis de normas gerais, que elas têm a função de uniformizar o tema tributário e, principalmente, elementos essenciais dos impostos em âmbito nacional, para que esses temas não sejam tratados de modo diferente em vários cantos do Brasil.
aí ia ser uma desarmonia total no nosso sistema tributário nacional. Então, as leis de normas gerais têm essa função de uniformizar o tema tributário em âmbito nacional. Então, a gente tem esses dois níveis. E esses dois níveis, quando a gente estuda o ISS na Constituição e na Lei de Normas Gerais, que é a Lei Complementar 116, isso vale para qualquer, né? Vou colocar aqui. Se aplica para todos os municípios. Para todos os municípios. Então, quando a gente estuda o ISS na Constituição Federal e na Lei de Normas Gerais, a gente está estudando o ISS de modo geral, que é aplicável para todos os municípios. Todos os municípios devem respeito à Constituição Federal e à Lei Complementar 116. E esse raciocínio se aplica lá para os outros impostos. Com certeza o professor de Clare, ele vai falar isso para vocês, estudar o IPTU e o ITBI na Constituição Federal e no CTN, porque essa é a lógica do nosso ordenamento jurídico tributário. Okay? Aí o outro nível é a lei ordinária municipal que institui o imposto naquele município. A gente está tratando aqui do município de Niterói. Aí, o nosso estudo, aí a gente entra na parte específica. Aí a gente vai estudar artigo por artigo da lei, né, da lei que institui o ISS. Mas, na verdade, a gente vai estudar o Código Tributário Municipal, porque todos os impostos do município de Niterói são tratados no Código Tributário Municipal, que é a Lei 2597 de 2008. Então, aí a gente vai estudar especificamente o ISS no município de Niterói. Aí vocês vão observar que os dispositivos específicos do ISS no município de Niterói é muito parecido com os dispositivos da Constituição Federal e da Lei Complementar 116. Lógico, vão ter outros detalhes, porque aí a lei instituidora vai esmiuçar, vai tratar obrigação acessória, vai tratar sobre inscrição, vai tratar sobre documento fiscal, sobre livro fiscal e vai esmiuçar certos dispositivos da Lei Complementar 116. Mas você vai observar que muitas coisas que você já estudou na Lei Complementar 116, você vai verificar na lei instituidora do ISS no município de Niterói. Essa é a lógica do sistema, é a lei instituidora, a lei que cria o ISS no ordenamento jurídico lá do município de Niterói, respeitando a Constituição Federal e respeitando a Lei Complementar 116. Ok, pessoal? Então, esse primeiro slide é muito importante para vocês entenderem a lógica do nosso curso e a lógica de qualquer estudo de legislação tributária. Não é só a municipal, não. A do ICMS. Você vai estudar para um fisco estadual, com certeza o professor segue essa lógica. Vai estudar o ICMS na Constituição, vai estudar o ICMS na Lei Complementar 87 de 96, que é a Lei Candir, e vai entrar no regulamento do ICMS, que é a lei instituidora e o regulamento que trata, que esmiuça certos pontos lá do ICMS. É a mesma lógica. Você vai estudar o imposto de renda? Também. Você vai estudar o imposto de renda na Constituição, vai estudar o imposto de renda no Código Tributário Nacional e vai estudar o imposto de renda lá na lei instituidora do imposto de renda e também o regulamento do imposto de renda. Essa é a lógica do estudo de qualquer legislação tributária, não importa a esfera, municipal, estadual ou federal. Ok? Então vamos seguir aqui, pessoal. O que eu tratei aqui? Vamos revisar, como eu falei com vocês, o importante conceito do direito tributário, que é a competência tributária. O que é a competência tributária? Isso é um conceito que a gente estuda lá no curso de teoria do direito tributário. A competência tributária, eu já falei para vocês, ela confere poder de tributar aos entes federativos. É como se fosse uma procuração, pessoal. A Constituição confere uma procuração, outorga poderes para os entes federativos. Ó, você vai instituir esse imposto, você vai instituir esse imposto e você vai instituir esse imposto. Então, é uma procuração, confere poder
aos entes federativos para instituir cada um os seus impostos de modo privativo. Ok? E a competência tributária, ela é dividida em dois grupos. Eu tenho dois grupos de funções que compõem a competência tributária. Eu tenho a função de instituir o tributo e legislar sobre esse tributo. Essa competência é indelegável. Por exemplo, o município de Niterói, ele não pode delegar a competência de instituir o ISS para uma outra entidade pública. Ele não pode, isso daqui é indelegável. Mas o município de Niterói, ele poderia delegar para uma outra entidade pública a função de fiscalizar e arrecadar. É o que a gente chama de capacidade tributária ativa. É a capacidade de uma entidade exigir tributo do sujeito passivo. Porque vocês estudam no direito tributário que a relação jurídico-tributária é composta de um sujeito ativo, que é o ente tributante, normalmente é aquele ente que institui o tributo. E esse ente ele tem a competência para exigir do sujeito passivo o tributo. E o sujeito passivo ele tem a obrigação de pagar o tributo para o sujeito ativo. Eu tenho uma relação jurídica obrigacional. O sujeito passivo ele tem obrigação de pagar o tributo para o sujeito ativo. E essa capacidade tributária ativa, a capacidade de figurar no polo ativo de uma relação jurídico-tributária, ela é delegável. O exemplo clássico era a Receita Federal com o INSS. Na verdade, a Receita Federal é um órgão da União. Ela é um órgão, ela não tem personalidade jurídica, ela é um braço da União. Ela é um órgão. Então, a pessoa jurídica é a União. A União que tem a competência para instituir, competência tributária para instituir as contribuições previdenciárias, tinha um tempo que a União tinha delegado para o INSS não a competência para instituir as contribuições previdenciárias, não a competência para legislar, mas a competência para fiscalizar e arrecadar. Então tinha uma época que era o INSS que fiscalizava e arrecadava as contribuições previdenciárias. Então, a União, ela instituiu as contribuições previdenciárias, mas era o INSS, que é uma autarquia, uma outra pessoa jurídica, lógico, de direito público, que fiscalizava e arrecadava. Então, eu tinha uma pessoa jurídica que instituiu as contribuições previdenciárias, eu tinha uma outra que fiscalizava e arrecadava, que detinha a capacidade tributária ativa. Apesar de a União ter instituído as contribuições previdenciárias, não era ela, a União, que figurava no polo ativo da relação jurídico-tributária das contribuições previdenciárias. Era o INSS. Então, quando uma pessoa, um sujeito passivo, ele ingressava com uma ação judicial para discutir o crédito tributário a título de contribuição previdenciária, ele ingressava em face contra o INSS, não contra a União, porque era o INSS que figurava no polo ativo dessa relação tributária. Por quê? Porque a função de fiscalizar e arrecadar é delegável. Ok? Então, isso é uma revisão rápida do que é a competência tributária. E é importante também a gente diferenciar a competência tributária da competência para legislar sobre direito tributário. Porque a competência tributária, ela trata de um imposto, de um tributo em específico. É a competência, é o poder que um ente federativo tem para instituir um tributo em específico. Aí eu estou falando de um tributo em específico, ou de um imposto, ou de uma taxa, ou de uma contribuição de melhoria. Já quando eu trato da competência para legislar sobre direito tributário, aí eu estou tratando de temas genéricos. De temas genéricos do direito tributário, como tratar de obrigação tributária, de lançamento, de crédito tributário, de extinção do crédito tributário, decadência, prescrição, pagamento, são temas genéricos, que não é relacionado especificamente com um determinado tributo. Aí eu falo que essa competência para legislar sobre direito tributário, ela é concorrente. Concorrente. Isso está lá no artigo 24 da Constituição Federal de 88. Lá o artigo 24
da Constituição Federal de 88 fala que o direito tributário tem competência legislativa concorrente. O que significa isso? Todos os entes federativos podem legislar sobre direito tributário. Só que a União, ela tem a competência para editar normas gerais. Por quê? Se eu prevejo, né? Se eu tenho um dispositivo na Constituição prevendo que todos os entes federativos podem legislar sobre direito tributário, imagine que farra, que zona ia ser se cada município, se cada estado, Distrito Federal, tratassem do direito tributário como eles bem quisessem. Como ia ser uma desarmonia total no nosso sistema tributário? Então eu falo, os estados, os municípios, o Distrito Federal podem legislar sobre direito tributário. Mas eles devem respeitar as leis de normas gerais que a União edita. E isso está no artigo 24, parágrafo 1º da Constituição Federal de 88. Fala que a União ela tem que editar normas gerais. Aí, no artigo 24, parágrafo 2º da Constituição Federal, aí fala que os estados e o Distrito Federal, eles podem suplementar, que é legislar, esmiuçar, detalhar certos aspectos da Lei de Normas Gerais editada pela União, com a finalidade de atender certas especificidades do seu estado, da sua localidade. Então, o artigo 24, parágrafo 2º, confere competência legislativa suplementar aos estados e ao Distrito Federal. Aí você deve estar perguntando, e os municípios, professor? Você esqueceu? O município é ente federativo também. Aí os municípios, a previsão para que o município legisle de modo suplementar na esfera tributária não está no artigo 24, está no artigo 31, inciso 2º da Constituição Federal de 88. Vou colocar aqui é estados e DF, e aqui é municípios, para tratar de modo suplementar aí a Lei de Normas Gerais. Então eu tenho temas genéricos do direito tributário, competência legislativa concorrente entre todos os entes federativos, a União tem competência para editar normas gerais, e os estados, Distrito Federal e municípios, eles podem suplementar, né, podem exercer sua competência legislativa suplementar para complementar os dispositivos da Lei de Normas Gerais. E essa Lei de Normas Gerais, que pode ser o CTN, e aqui no nosso estudo, a Lei Complementar 116. São leis de normas gerais do direito tributário. São leis que tratam de temas genéricos do direito tributário e são leis que tratam de base de cálculo, contribuintes, tratam sobre fato gerador dos impostos. O CTN trata do IPTU e do ITBI, e aqui a Lei Complementar 116 trata especificamente do ISS. Então é isso daí, pessoal. A competência para legislar sobre direito tributário é isso que eu queria falar com vocês. É uma competência concorrente. Ok? Então aqui é mais um esqueminha que eu queria tratar com vocês. Eu tenho a Lei de Normas Gerais, que é o CTN e a Lei Complementar. Como a Constituição Federal, a Lei de Normas Gerais, ela não cria tributos. Ela não cria tributos. Então, a Constituição Federal, ao prever dispositivos regulando o ISS, não cria tributos. Não criou o ISS. Se eu tenho lá a Constituição Federal e não tenho a lei instituidora municipal criando o ISS, o município não pode exigir esse imposto do sujeito passivo, de ninguém. E a mesma coisa para a Lei de Normas Gerais. A Lei de Normas Gerais ela não cria o imposto. Ela simplesmente prevê dispositivos gerais sobre aquele imposto. Ela não cria. Então, quando eu tenho a Constituição Federal e a Lei Complementar 116, ou o Código Tributário Nacional, eu não crio nenhum tributo.
Porque cada município vai ter que exercer sua competência e instituir esse tributo no seu território. Não é porque tem a Constituição Federal e a Lei de Normas Gerais que o município vai poder já cobrar os tributos, mas eles não estão criados ainda. Então ele vai precisar editar uma lei específica para cada tributo, né? Lógico que no município de Niterói tudo isso está no Código Tributário Municipal que a gente vai estudar com vocês, ok? Ô pessoal, a gente está estourado aí no nosso bloco, a gente continua nesse mesmo slide no bloco seguinte, ok? Vejo vocês no próximo bloco. Tchau, tchau.